nossas famílias, nossas famílias, nossos amigos, nossos amigos, com paz, saúde, saúde, salvação. Em nome de Jesus. Amém. 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 Vou tentar pregar agora. A gente só vai tentar, né? Pode se assentar, irmãos. Primeiro eles acabam comigo, aí depois você prega. Vou tentar. Amém? Paz, Senhor, queridos. Eu acho que de todas as coisas das quais eu aprendi nesse tempo todo, que eu ando com o Senhor, é que ensiná-los é algo assim precioso demais. Não existe dinheiro, não existe posição, status que seja mais gratificante do que ver as crianças aprendendo do Senhor. Eu posso falar como um testemunho de vida, assim, que há muitos anos trabalho com eles, assim, a gente aprende mais com eles do que eles conosco. Isso eu tenho certeza. Ontem eu estava aqui preparando as coisas para o encontro de casais e a Belinha estava comigo, né? E a Belinha estava para cima e para baixo. E aí ela pegou o biscoito para comer e eu quis realmente entender um pouco. Aí eu falei assim, Bela, dá um biscoito para a tia. Aí eu peguei um. Aí ela pegou, não satisfeita, porque eu quis pegar só um. Ela deixou o potinho, encheu a mão e pôs assim, ó, perto de mim. Aí eu falei, Bela, mas eu não quero tudo isso. Aí eu fui para outra mesa, ela pegou todos os biscoitinhos e pôs perto de mim. Quando eu não pegasse todos os biscoitos, e aquilo, a hora que ela fez isso, eu falei, Senhor, como a gente aprende com eles, né? Porque eu quis saber como estava o coração dela, é óbvio. Mas ela não me deu um biscoito. Ela não se satisfez de dar um biscoito. Ela encheu a mãozinha e colocou perto de mim. E aí eu falei, Senhor, como a gente aprende a ser generoso com eles? Como a gente aprende tantas coisas? E a Bíblia nos fala que eles são modelos, não nós para eles. E é isso que a gente vai ler um pouco hoje. Abram lá em Mateus 19, por favor. Está aberta. Está tudo bem, gente. Mateus 19, 13. Tem 50 coisas abertas aqui. Mateus 19, a partir do 13. Só dar um aspas aqui. Jesus, ele estava indo para Jerusalém, a caminho de Jerusalém. Era uma situação um pouquinho complexa, porque ele sabia o que o esperava lá. E ele coloca as coisas em ordem, né? Então, é importante a gente pensar que, em meio a um caminho de dor, a um caminho que ele sabia o que o esperava, ele encontrou tempo para as crianças. Depois trouxeram as crianças a Jesus para que lhes impusessem as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então disse Jesus, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhes impor as mãos, partiu dali. Vamos para Marcos 10, por favor. Um livro para frente. Verso 13. Marcos 10, 13.
Alguns traziam as crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos o repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo-lhes a verdade: quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vamos usar um pouco do que as crianças têm de sobra? Criatividade e imaginação. Imagina uma cena, Jesus caminhando e os pais trazendo as crianças a Jesus. Porque era comum as pessoas trazerem para os rabis as crianças para orarem, enfim. Então, eles reconheciam que Jesus era uma autoridade. Então, eram os pais quem traziam, não eram as crianças que saíram correndo. Então, a primeira lição que a gente pode tirar é que nós temos que levá-las, trazê-las. Essa é uma primeira colocação do texto, é que nós, como adultos e responsáveis, temos por obrigação de trazer as crianças. E aí os discípulos começaram a fazer o quê? O que os discípulos... Vamos lá, gente, verso 13. Começou a repreender. Falou, não precisa, o mestre está ocupado. Eu imagino, sei lá, vamos usar a imaginação, lembra que eu falei? Não precisa, tira essas crianças. Por que criança faz, gente? Atrapalha, eu ouvi um atrapalha aí. Quem falou? Criança, na concepção dos adultos, faz o quê? Só que Jesus veio falar para a gente hoje o quê? Por quê? Porque elas são os exemplos e os modelos para nós. Porque quem não for semelhante a ela, não entra no reino. Então, quem está atrapalhando? Quem está atrapalhando? Nós. Então, as crianças não atrapalham. Primeira coisa que a gente precisa guardar. As crianças são agitadas, felizes, correndo, não tem reserva, não tem barreira, abraça, beija. Na maioria. Chora. E a gente não faz isso com Jesus? Jesus! Não? Porque as emoções delas são fluídas, são verdadeiras. Ao mesmo tempo que elas estão felizes, elas estão tristes, ao mesmo tempo que ela tiver que resolve tudo naquele momento. Você já viu criança brigando? Elas brigam, aí você fala assim, pede perdão, né? Daqui a pouco, melhores amigos de novo. Não é assim? Oi? Não, tem maldade sim, nós vamos falar sobre isso. Tem sim. Já tem, eu te digo que tem. Já morde o amiguinho, isso mesmo. Já quer bater e já resolve a questão ali mesmo. Mas o que ela nos ensina é que a fluência de sentimentos e emoções é alta e que perdoa muito rápido. Eles não guardam, eles não ficam assim. Chega na escolinha, imagina uma criança que brigou no outro dia fala assim, não quero mais ficar com você. A gente não consegue imaginar essa cena. Se está resolvido, resolveu. No outro dia é amigo. Abraça, beija, morde de novo. Porque para eles a fluência de sentimentos é alta. E eles confiam que o ambiente em que eles estão sendo deixados é bom e saudável. Então a gente precisa prover isso. Vamos continuar. Verso 14. Quando Jesus viu isso, ele ficou, olha a palavra. Já viram Jesus ficar indignado? Só contra os fariseus. É a primeira vez que Jesus fica muito indignado com os discípulos. Tipo, vocês não estão entendendo nada. Jesus, ele veio para aqueles que nada tinham de valor. E as crianças na sociedade, tanto grega como judaica, que era uma criança? Nada. E Jesus olhou para elas e deu valor. E aí nós vamos nos repousar sobre o versículo 14. Deixem vir a mim as crianças. Então, nós temos que deixar, certo?
Mas eu quero parar na outra parte do versículo que a gente quase não pensa nela. Deixar, a gente fala, deixar vir as minhas crianças, deixar vir os meus pequeninos. Não. Então, hoje nós vamos falar o quanto nós temos sido impedimentos para as crianças. A Dani falou várias coisas, é claro que ela roubou metade da pregação, entendeu? Ela, então, tem nada a ver com isso não, ó, tem nada a ver com isso não, tem nada a ver com isso não vem não. A Dani já deu vários alertas, nós temos conversado sobre isso. Eu já passei dessa fase menor, eu já estou numa outra fase de adolescência para adulto, com os meus filhos, mas nós vemos que os problemas são diferentes, porém são problemas. Nós precisamos encarar, seja quais fases eles estejam. E é sobre isso que nós temos que falar, porque é muito fácil, irmãos, você criar um filho na igreja, que a gente tem essa concepção de que a Dani falou, de filho de crente é crentinho. Você fala, mas eu levei a vida inteira para a igreja. Aí chega na adolescência, ou seja lá que fase da vida, se desvia, como a gente gosta de nomenclaturar. E aí a gente fala, foi porque um amigo do vizinho, do papagaio levou, porque isso. E a gente não percebe que Jesus ficou indignado porque os discípulos estavam impedindo. Então, hoje, nós vamos olhar. Sabe quando você precisa encarar seus monstros? Hoje nós vamos fazer isso. Nós estamos sendo pedra de tropeço para a nossa geração. Vamos continuar. Pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. O que é ser semelhante aos pequenos? Ser o quê? O que mais? Espontâneo. O que mais? Que? Ter uma fé grande. O que mais? Sinceros. O que mais? Porque assim, vamos ser sinceros agora, de verdade. Se o reino é para aqueles que são semelhantes, a gente precisa entender o que Jesus está querendo dizer para a gente ser igual, sim ou não? Senão a gente está brincando de ser crente. Então, tem algumas coisas que a gente precisa aprender com eles. Quais são? Ser puro, ser verdadeiro, ser intenso, ser sinceros. Enfim, tudo que vocês falaram. Mas uma coisa que eu acho que a gente não citou aqui foi a confiança. Criança confia ou não confia nos pais? Hã? Se você falar para uma criança, se eu pegar uma criança, vou pegar o exemplo do Rafa, da Laurinha. Laurinha, vem com a tia. Às vezes ela vai ficar, né? Pode ser que ela venha, tal. Agora, se o Rafa falar, Laurinha, vem comigo. Pá! Ela não quer nem saber se é alto, se é baixo, ela só vai. Então, uma coisa que a gente pode aprender com eles na semelhança é qual? Confiança. Nós temos confiado no nosso Pai Celestial como eles confiam? Nós temos sido acolhedores como o Pai Celestial é acolhedor para os nossos filhos? Os braços do Pai, a gente adora cantar. Como que é? Em teus braços é o meu descanso. Não é assim? A gente adora a figura do bonachão, de pai, né? Vamos ser sinceros, sim ou não? Colo do pai. E nós? Hoje é dia de ver nossos monstros. Estamos disponíveis? Estamos com tempo? Tempo de qualidade para ser cola e braço? Estou falando por mim. Gente, essa pregação, primeiro... Mimim. Literalmente uterina foi essa, sabe? Por quê? Porque a gente falha, a gente peca, a gente tudo. E tudo. E o Senhor falou, você vai ver seus monstros hoje. E eu falei, tá bom. Quando o pai dá bronca, a gente tem que fazer o quê?
Só que a gente, geralmente, a gente é treinado para ser uma geração de que? O porquê? O porquê? Mas ele ainda, por misericórdia, graça, bondade, ainda responde. Oh, meu Deus do céu. É verdade, meu filho? Vamos lá para Salmo 127, 3. Eu sei que alguns vão falar, mas eu não tenho filho. Ou já passei dessa fase. Porém, nós lidamos com relacionamentos todos os dias. Talvez nós não tenhamos filhos agora, talvez nós não sejamos pais, mas você trata com pessoas todos os dias. E você precisa ser modelo e exemplo para ela todos os dias. Amém? Quantos filhos espirituais a gente gera? Um montão. E dá até um pouco de receio, eu vou te falar, viu? Muitos. 127, 3. Os filhos são atrapalhação do Senhor. Avá. São uma dívida, um peso, um carnê. Olha, que carnê pesado. Os filhos são herança do Senhor. E não, a herança é nossa? É isso que a gente às vezes não entende no texto. A herança é nossa? De quem é a herança? Eles vão ficar para ser o quê? Herança do Senhor. Ele nos dá por um tempo, a gente cuida, né? A gente tem um zelo, um cuidado, nós vamos embora. E eles são o quê? Ui, é sério ou não é? Quando nós chegar lá no céu, vamos prestar continha, né? Cadê a herança que eu te dei? Não, Jesus, foi andar, não sei não, cuidei não. Encaram de verdade isso? Doeu. Uma recompensa que Ele dá. Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. E cada vez nós temos postergado mais a maternidade e a paternidade. Sim ou não? E a Bíblia é clara. É como flecha na mão dos idosos. A gente tem que encarar, gente. É sério. O que está escrito aqui? Nascidos aonde? Em que fase da vida? Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Amém? Na geração que a gente não quer mais ter filhos, o Senhor nos repreende. Sim ou não? Eu não sei se vocês sabem. A Europa está fadada a morrer. Porque eles têm menos de 1% de filho ao ano, os casais. Quando tem, é 1 no máximo. Vocês acham que a Alemanha foi boazinha por deixar os imigrantes entrarem? Hein? Por que vocês acham que eles aceitaram tantos muçulmanos? Porque é mão de obra. Não se tem mais mão de obra nesses países. Os países estão velhos. E aí os muçulmanos, em média, têm 5 filhos. Oh, legal, mão de obra. Só que daqui 20 anos, esses filhos serão grandes, já estarão numa força ativa, porém serão muçulmanos. E a Europa vai se tornar um continente Você tem um cristão, quando se tem um cristão, um filho cristão, quando se tem, contra 5 muçulmanos. O que vai ser daqui 20 anos? Sem pegar numa arma, sem não invadir o território deles. Vocês acham que isso era um plano Islã? Irmãos, a gente olha as coisas sem não entender os planos espirituais das coisas. Isso é um grande temor da Europa. Os pastores, as pessoas que se levantam, eles gritam a todo tempo. Nós aceitamos, amamos, mas precisamos converter, precisamos falar do amor de Cristo enquanto somos livres para isso. Porque logo, logo nós não poderemos fazê-lo.
Que o Espírito Santo possa realmente, ao invés de transformar igrejas em pubs, a gente povoar essas igrejas. Nós não temos nada contra eles, né? Porque ele acredita em Allah, acredita em Deus. Só que a igreja está diminuindo, está deixando de ter o seu papel de luz, de influência, de sal. Porque o sal é insípido. O que faz com sal? Joga, lança fora. Nós temos sido uma geração de sal insípido. O Ocidente tem sido sal insípido. Temos que pensar nisso. Um teólogo chamado Adolf Pohl, ele disse assim, não deixe a criança esperar. Não hesite em trazê-las para a mão de Jesus. Não conte com mais tarde. Mais tarde, quando você for maior, quando você entender a Bíblia, quando você for batizado, as crianças podem ser trazidas com muita confiança no poder salvador de Jesus. O reinado de Deus rompe as barreiras de idade. Sim ou não? Jesus é só para grande? Rompe as barreiras sexuais. Jesus falou com as mulheres. Aí as pessoas falam que o evangelho é machista. Eu falo, ai, nunca leu de verdade, né? Que Jesus se deixa tocar por uma mulher. Ele rompe as barreiras de profissão, chamou cobradores de impostos. Ele rompe a barreira do corpo, chamou doentes. O reino é para quem é doente, não é? Os sãos precisam de médicos. O reino de Deus, ele é maior do que a nossa própria vontade, porque ele curou endemoniados. Ele tinha vontade de ser curado? E ele rompe as barreiras de nacionalidade, ele alcança os gentios. Então, o reino pode ser trazido às crianças. Amém? E aí, nós somos chamados, irmãos, para serem facilitadores do reino. Pensem comigo. Se não é para impedir, qual o nosso papel? Facilitar. Imagina uma mata fechada. Uma rua esburacada. Vamos trazer para a nossa realidade de cidade, né? Às vezes a gente quer ir lá para o mato, mas vamos para a nossa cidade. A gente tem uma avenida toda esburacada. E aí, a de cima, está mais fácil o tráfego para a gente passar. Qual que a gente vai passar? Pela de cima. Só que muitas vezes, irmãos, quais são as ruas que nós estamos deixando nossos filhos trafegar? Para chegar no reino, a esburacada. E para fazer as coisas mais rápidas, que agrada, que acalma o coração, a gente faz o quê? A rua de cima, né? A rua de cima pode ser o quê? Celular, pode ser falta de tempo. A rua de cima pode ser muitas coisas. E aí, o que a gente tem que fazer com essa rua? A gente está impedindo, não está? Porque nós não estamos cuidando do caminho. E aí a gente tem que fazer o quê? Pavimentar. Não é? Como que a gente pavimenta essa rua? Gente, essa pregação é para vocês pensarem, ajudar. Levanta aí, está um monte de gente dormindo. Levanta um pouquinho, gente, por favor. Daqui de cima eu acabo vendo, não tem jeito. Então vamos nos levantar, espreguiçar. Quem está bem acordado, tudo bem. Tudo bem? Uhul! Não precisa não. Quem está bem pode ficar. Tem gente que está dormindo, então é só para isso. Ok? Porque vocês têm que estar comigo. Porque nós precisamos pavimentar essas ruas, né, viu? E aí tá cheio de... Pode sentar. Tá cheio de buraco. Buracos emocionais, buracos temporais, de tempo, buracos de todas as maneiras. E a gente tem a obrigação de fazer o que com essa rua? Arrumar, pavimentar, facilitar. Então, o que nós somos para os nossos filhos? O que nós somos para os nossos jovens? Facilitadores de caminho. Eu gosto muito da figura de João Batista. A Bíblia fala que ele veio para quê? Então, imagina um lugar ruim. Ele veio como um trator, arrancou tudo, arrumou tudo. Para quem?
O que nós precisamos fazer para os nossos filhos? Preparar o caminho. Quem vai caminhar são eles. Isso, irmãos, não tenho dúvida. O tempo oportuno eles vão caminhar. Mas enquanto eles não podem caminhar sozinhos, qual que é a nossa obrigação? Preparar o caminho certo. A gente muitas vezes quer criar atalhos, facilitadores de outras coisas, e não do caminho, não do reino. Irmãos, é sério. Olha só, o texto diz assim, ó: podemos impedir as pessoas de trazerem as crianças a Cristo por comodismo, negligência ou uma falsa compreensão espiritual de que eles não precisam de Cristo. São crianças, são inocentes, deixa crescer. Quando eles forem maiores, eles escolhem. É assim? Porque, então, quem está sendo o impedimento, amigo? Quem somos? Então, Jesus é muito claro. Ele falou alguma coisa para a criança? Ele só abençoou as crianças. Quem que ele deu uma bronca categórica? Nos discípulos e nos pais. Deixai vir a mim. Então, deixa eles virem, traz, não tem problema. E não os impeça. O problema somos nós. Então, as crianças, ele pegou no colo, orou, abençoou, deu beijinho. E nós? Tome-lhe. É complexo isso. Vamos para Marcos 9, 33. Marcos 9, 33. Marcos 9, 33. E chegaram a Cafarnaum, quando ele estava em casa, perguntou-lhes: o que vocês estavam discutindo no caminho? Vocês percebem que andar com Cristo é caminhada. Então, é muito caminho. Então, nós vamos falar sempre de caminho. Em caminho de Emaús, Jesus andou com os discípulos e eles não reconheceram. Nós estamos falando de caminho, gente. 34. Porque eles vão entrar no caminho, sei lá, com quanto tempo? Vão caminhar uma vida inteira. Mas eles guardaram silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se, Jesus chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Tomando uma criança, colocou-a no meio deles. Pegando-a nos braços, disse-lhes: olha que severa essa chamada de atenção. Quem recebe uma destas crianças em meu nome, está me recebendo. Olha só, gente. Ele falou que é um profeta, um pastor, o apóstolo Paulo. Quem recebe o quê? Está falando sobre quem é maior e menor no reino, não é isso o assunto? Quem é maior no reino? As crianças. E quem me recebe não está apenas me recebendo, mas também aquele que me enviou. Vamos para o verso 42. Se alguém fizer tropeçar se a rua estiver esburacada e ele tropeçar, um destes pequeninos que crê em mim, olha que sério, seria melhor que fosse lançado no mar com uma grande pedra amarrada no pescoço. Sou eu que estou falando? Então, nós vamos falar agora. A ansiedade. Oxi, vamos falar para ele: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Eu estou brincando. Eu sou super participativa. Nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolhe bem as crianças. Vamos pensar sobre os impedimentos. Vamos já nisso aqui. Quais são alguns impedimentos? Eu quero que vocês falem primeiro para ver se bate com o que eu escrevi. Quais são os impedimentos hoje, gente? Testemunho. De quem? Em que sentido? Seja específico. O que mais? Mentir. O que mais?
Mau exemplo. Sim, trata os outros na rua. Respeito. O que mais? Nossa, é um dos meus tópicos que eu procurei são órfãos de pais vivos. É uma geração de órfãos de pais vivos. Sentam-se à mesa, se sentam. Sim ou não? Quem, assim, né, tem 41, assim, para cima, se lembra de sentar à mesa, sim ou não? Pensem vocês, na casa de vocês, tipo, 50, 60 anos atrás, se por um acaso vocês comiam no sofá, deixando cair toda a comida. Existia isso? Mas nem que a gente quisesse muito. nem muito menos. E a gente hoje aceita o quê? Ah, deixa aceitar, tá comendo, pode assistir na frente da TV, do computador, do seja lá o que for. E cadê a reunião? Aí, tem casas como a minha, que eu sou muito brava, e eu tenho que falar isso, que eu não deixo comer fora da mesa. Nunca deixei. Só que, lendo algumas coisas, eu também refleti sobre isso. Muitas vezes nós estamos à mesa, estamos juntos, mas estamos falando de assuntos que não são próprios para aquele momento. Está falando de trabalho, está falando de, sei lá, de qualquer coisa. Está falando do pastor, está falando dos problemas da igreja. Sim, sim. Então vamos pensar sobre isso. Nós estamos à mesa, porém estamos falando qualquer coisa que não seja. Pode até falar de futebol, desde que, olha só, desde que todos estejam participando. O problema é que nós temos um monte de tagarelas e poucos ouvintes. Então, o que significa isso? Eu posso falar sobre qualquer assunto, desde que todos participem. Então, tem muita gente falando e poucos querendo escutar. Entenderam? Então, não, isso também é outra regra básica, que às vezes eu quebro. Eu vou falar para vocês, e o Arthur fala assim, o que esse celular está fazendo na mesa? Eu. Por quê? Porque a gente precisa criar regras claras nas quais salvem nós de nós mesmos. Salvem nós de nós mesmos. Difícil, irmãos, porque nós fazemos isso o tempo todo. Órfãos de pais vivos, crianças que... Eu falo por mim, tá, gente? Não estou falando dos outros, nem da casa de ninguém, estou falando da minha casa. Ocupados demais, trabalham demais, igreja demais. Igreja demais não é igreja no sentido de corpo, não, gente. É pegar 31 trilhões de coisas para fazer e às vezes a gente sacrifica quem? A família. Isso é verdade, eu preciso falar, é verdade, também por mim. Então, é uma verdade. Prioriza, porque a gente entende muitas vezes que a obra só é feita aqui. E a obra pode ser feita como? Não estou convidando ninguém, não é isso. Separem o tempo de culto, mas a gente se envolve com muitas coisas. Ou o contrário, com coisa de menos. Coisa de menos. Sim, é uma questão da gente entender. A gente é órfão, muitas vezes é órfãos de pais vivos. Meu pai está lá, eu sei que ele existe, porém eu nunca consigo falar nada, não consigo mostrar minhas notas, eu não consigo, sei lá, quais são as prioridades das crianças. Conseguir um avanço, conseguiu amarrar o tênis. Ah, tá bom, menino. Isso mesmo. As pequenas vitórias do dia a dia não são celebradas, porque passam despercebidas. Difícil, não é?
Eu vou dar um exemplo que aconteceu essa semana no colégio do Arthur. O coordenador do colégio mandou um recado que 2 adolescentes saíram do colégio, moram perto, foram a pé, como sempre, conversando sobre política, os 2 adolescentes no meio da rua. Um senhor de idade, que estava na calçada, enfim, estava estacionando o carro, começou a xingar os meninos. E adolescente, né, natural, começou a responder. Esse senhor pegou o carro e começou a perseguir esses meninos. Gente, ele pegou um pedaço de madeira e espancou os 2 alunos. Nós não estamos falando de um colégio aqui do lado. Intolerância. E sabe o que ele falou? Na delegacia? Que ele não quer esses jovens tomando conta do país dele. Que ele vai ensinar o que é certo. Na paulada. Tá certo, né? Exemplo assim maravilhoso. Mata, né? Mata uma geração. Então é mais fácil matar uma geração do que educá-la, né? Será que fosse o filho dele, o neto dele, ele faria a mesma coisa? Então, irmãos, nós temos sido facilitadores ou impedidores? E aí, eu queria falar sobre um assunto que não sei se todo mundo está muito acostumado a falar sobre isso. Se vocês quiserem preparar, pode preparar para colocar. Enquanto eles preparam o vídeo lá, eu quero falar sobre um outro assunto, que é sobre maledicência. A gente às vezes acha que palavra torpe é só falar palavrão, sabe? Mas não é. Ah, esse menino, esse não sei o quê, esse não sei o que lá. Não é tão fácil assim a gente ver as qualidades dos filhos, né, gente? Porque eles são nossos espelhos. Então, tudo que eles fazem de bom aprenderam conosco, tudo que eles fazem de ruim também aprenderam conosco. Espera aí um pouquinho. E aí eu vou falar só uma lenda para vocês, que é uma lenda da Ilha de Salomão. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma ilha do Pacífico. E lá, eles meio que amam as árvores. Então, eles cultivam palmito. Mas eles têm dó de cortar a árvore. Então, o que eles fazem quando eles precisam devastar uma área? Eles se reúnem 33 dias, todo o povo em torno daquela região, e começam a proferir um monte de palavras ofensivas, xingamentos para aquelas árvores, durante 33 dias. Aí, no final desses 33 dias, passa um tempinho, o que acontece com a árvore? Morre. Eu sei que é uma lenda. E eu sei que não tem comprovação científica. Mas quem fala com plantinha? Tem comprovação científica que elas escutam? Mas por que a gente fala? Então, dizem porque elas escutam. Tem alguns testes mesmo de que algumas plantas foram expostas a músicas, a palavras de amor, e outras foram expostas a xingamento. O que vocês acham que aconteceu? A de xingamento morreu mais rápido. E a outra viveu mais tempo. Por que eu trouxe isso? Quem trouxe isso, gente? O que nós faz com os filhos? Mata como? Mais do que? Porque é mais fácil, com a nossa natureza caída, falar do quê? Olha só. Olha só o que esse educador, ele foi nessa ilha de Salomão. Ele disse assim, ó, com paus e pedras podemos partir ossos, mas com palavras matamos almas. O que vocês acham sobre isso? Às vezes a gente usa até palavras, olha só como a gente chega a ser irônico, sabe? Fala assim, esse menino é uma bênção. Com que intenção nós falamos? Deus julga o quê? A palavra ou a intenção do coração? Então você pode falar bênção. Você fala assim, é abençoado. A intenção é? E você acha que seu filho vai absorver o quê? Você fala, se alguém falar, e aí, seu abençoado do quê? É verdade, gente. Sabe, a gente começa a falar umas coisas,
É bem complicado. É bem complicado. A gente precisa se ver. Todos conhecem o meu filho amado, querido, né? Arthur. Uma pessoa fácil de lidar. E agora ele resolveu entender de política. Super tranquilo. Todos sabem disso, né? Todos sabem disso, né? Ok. Imagina as discussões que nós temos em casa. E aí, falei com ele essa semana de novo e tal. E eu fui ao colégio ontem. Teve uma feira, eu fui ao colégio. E aí ele reservou um livro, e não era o livro que ele queria, claro, porque o livro que ele queria não tinha, né? Mas ele reservou um outro livro, aí eu fui lá comprar, né? Eu fui pagar. O rapaz falou assim, você é mãe daquele menino? Eu, meu Deus do céu, que menino! Ele porque ele foi o único que pediu o livro de todas as bandeiras do mundo. Eu falei, nossa. Ele falou assim, menina, ele falou assim, mãe, ele me deu uma aula de geografia aqui. Aí eu olhei. Ele falou, é verdade. Eu falei assim, é porque ele gosta, né? Ele falou, não é porque ele gosta. Eu falei, porque realmente ele entende do assunto. E aí eu falei, obrigada, tal. E aí eu saí pensando assim, que muitas vezes a gente só olha o que é ruim, né? Os embates que eu tenho todos os dias. E às vezes não percebemos o quanto ele, apesar de tudo isso, tem crescido. Por exemplo, ele se importa em aprender aonde fica a Rússia, aonde fica, sei lá, Guiné-Bissau. Vai pensando em qualquer lugar aí de geografia. Esses dias eu cheguei em casa, estava ele escutando no YouTube. Tem um canal de geografia no YouTube. Aí eu entendi o porquê das bandeiras. E é sei lá, uma bolinha. A ONU adotou agora uma bolinha para explicar sobre geografia para as crianças. Eu não sabia. E essa bolinha vai falando sobre as características dos países. E aí, outro dia, sentei lá e fiquei escutando. Eu falei, nossa, nem eu sabia disso. Falando sobre as fronteiras, falando que existe uma... Por exemplo, eu não sabia que existe, entre a Espanha e a França, tem um território que é disputado há mais de 400 anos. A cada 6 meses muda de nacionalidade. Então, cada 6 meses pertence à França e cada 6 meses pertence à Espanha. E, enfim, tipo, para que a gente vai saber disso, né? Ok. Mas é que aquelas pessoas não têm uma nacionalidade única. Olha que engraçado, que mora naquele território. E aí eu falei assim, quando que eu ia saber disso na vida? Nunca. Então, a gente pode aprender para os filhos, entende? E a gente precisa aprender a valorizar o que é bom neles, né? Agora, vamos tratar de um assunto mais sério. Esse é o padre Paulo Ricardo. Vocês vão se espantar um pouco, ele está de batina, ok? Mas ele é uma figura incrível. Ele é o maior defensor, maior, que levantou a bandeira muitos anos atrás sobre a questão da ideologia de gênero para os nossos filhos. Eu quero que vocês escutem um vídeo bem rápido, e aí depois que ele falar, a gente continua, porque eu acredito que nessa entrevista bem rápida ele resume o que é ideologia de gênero. Contra a ideologia de gênero, nós temos logo no pelotão de frente o Padre Paulo Ricardo. Padre Paulo, muita gente não sabe o que é ideologia de gênero, até mesmo quem é contra, talvez não saiba o que é ideologia de gênero. Em poucas palavras, o que é ideologia de gênero e por que faz tão mal, por que é tão prejudicial à família e à sociedade? Porque a ideologia de gênero é uma manipulação linguística. Ou seja, eles querem ensinar para as nossas crianças que a gente nasce com o sexo, e sexo é biologia, macho ou fêmea. Mas que com o passar do tempo, a gente tem que escolher o gênero, ou seja, a gente tem que escolher o papel sexual que a gente livremente vai manipular. Ao ensinar isso para uma criança com 4, 5, 6 anos de idade, você está ensinando para essa criança que não existe regra. Você está quebrando a estrutura da cabeça da criança de dizer que existe uma regra na natureza das coisas. E, portanto, você está implantando o relativismo. É isso que eles querem. No fim das contas, a ideologia de gênero é para implantar o relativismo, e isso torna impossível a evangelização. Por quê? Porque as crianças já vão crescer contaminadas. Em países em que a ideologia de gênero já foi adotada, como a Suécia, é muito difícil implantar o cristianismo. É muito difícil dizer para essa geração que já na escola aprendeu esse tipo de relativismo que existe um Deus.
criou as coisas e que essas coisas têm uma estrutura, que essas coisas têm uma estrutura de verdade, ou seja, que existe o verdadeiro e existe o falso, existe aquilo que realmente faz bem e aquilo que realmente faz mal, e que essas coisas não são uma construção nossa, mas estão na estrutura da criação, na estrutura do próprio ser das coisas, e que essa estrutura foi querida por Deus. Na primeira manifestação e também agora, o Senhor disse que o pessoal lá do outro lado está sendo manipulado. Como acontece essa manipulação? Que assim como eu disse, talvez quem também aqui é contra não sabe que é a ideologia de gênero, e como provavelmente acontece com eles também. Como acontece então essa manipulação deles para eles estarem aqui protestando num dia como esse? Porque as forças políticas que hoje querem implantar a ideologia de gênero são as mesmas forças políticas que outro dia estavam matando homossexuais no paredão em Cuba, que estavam condenando homossexuais aos campos de concentração, aos gulag na Rússia, que estavam condenando homossexuais na China. Essas são as mesmas forças políticas, ou seja, eles não têm compromisso nenhum com os homossexuais. Eles foram a força e a ideologia que mais matou homossexuais na história. E agora querem manipular os homossexuais e dizer que nós cristãos, nós que nunca fizemos nada contra eles, nós é que somos os culpados do sofrimento interior deles. É claro que o homossexual sofre. O homossexual sofre sem dúvida nenhuma, mas sofre por causa da condição dele. Sofre porque ele optou por uma situação que não está em sintonia com a estrutura da realidade. E a estrutura da realidade diz que o sexo entre um homem e uma mulher produz vida, mas o sexo entre dois homens ou entre duas mulheres não produz vida. Isso é evidente que é uma estrutura que causa sofrimento para os homossexuais. Mas a culpa não é da igreja, a culpa não é de Deus. Eles, infelizmente, se colocaram nessa situação, porque a orientação sexual dos homossexuais, na realidade, não é uma orientação sexual, é uma desorientação. E nós queremos ajudar esses nossos irmãos e irmãs nessa sua desorientação e dizer: meu irmão, se você tem tendência homossexual, pare de se maltratar, pare de sofrer, viva a castidade. O sexo não é um parque de diversões, o sexo é um dom que Deus nos deu para povoar o céu. Quando um homem e uma mulher se unem, estão gerando um filho para o céu, para povoar o céu. Assim, venha conosco, viva a castidade, vamos ensinar as coisas certas para os nossos filhos e nos ajude a povoar o céu. Vocês escutaram o que ele falou no final? Quando a gente gera vida, a gente povoa o céu. Vamos falar um pouquinho sobre ideologia. Pode tirar. Esse padre, na verdade, assim, eu vou falar o que eu estudei, tá? Padre Paulo Ricardo. Eu estudei semestre passado sobre teologia de gênero. E é uma corrente dentro das igrejas de que realmente a gente nasce com um sexo biológico, homem e mulher. Só que o gênero a gente decide. E que a igreja, principalmente a igreja católica, ela está sendo acusada de formular a ideologia de gênero. Só para a gente situar o que nós estamos falando. Então, muitas pessoas estão aceitando o quê? Que nós nascemos com sexo. Você tem um órgão sexual. Porém, a sua formação vai com a vida. Você pode crescer, num certo momento, você se vir com outro gênero, independente do órgão sexual que você tenha. Olhando para a Bíblia, irmãos, o que vocês acham que está correto? Bem, assim, porque talvez nós olhemos para... mas eu aprendi assim. Mas pensem em conversar com um jovem de 20 anos hoje e falar sobre ideologia de gênero. É fácil? É fácil? Quem tem filhos, amigos, adolescentes nessa fase? Eu tenho. É simples? Você pode falar, mas a Bíblia diz isso. Ele vai falar, o que eu tenho a ver com ela? Sim ou não? É verdade o que eu estou falando? É assim que eles respondem ou não? Então a gente precisa... Por isso que o padre... tem outros vídeos, tá?
o padre se afastou um pouco da Bíblia, no sentido de explicar pela Bíblia, ele foi muito sábio, tá? E foi buscar as raízes da ideologia de gênero. E eu vou falar um pouquinho sobre isso. Porque se você for falar diretamente com um jovem de 20 anos, abrir a Bíblia, ele não vai te escutar. Então, nós temos que facilitar o caminho, presta atenção, você ir por autores que eles conhecem, que respeitam, até você conseguir chegar aonde você quer, sim ou não? Porque a Bíblia ela é a autoridade máxima na nossa vida. Mas Paulo foi muito sábio. Quando ele chegou em Atenas, ele viu o panteão. O que ele falou? Ele criticou os deuses. Ah, tá vendo aquele ali, ao Deus desconhecido? É daquele que eu vou falar. Não foi? Então, ele foi sábio. Então, nós precisamos ter cuidado. Nos nossos lares, irmãos, nós temos que falar abertamente sobre menino, menina, sobre o que eles são, o que eles deixam de ser. E indicar, porque o que acontece? Nós estamos vivendo em tempos de doutrinação dentro das escolas. E essa doutrinação é muito séria. Quem já ouviu falar disso? Quem entende um pouco sobre isso? Quem fala assim, ó, honestamente, quem conhece sobre isso? Levanta a mão. Doutrinação dentro das escolas. Não? Então vamos falar, tá vendo? Essa é a nossa geração. O que acontece, gente? Quem já leu Karl Marx na vida? Quem já ouviu falar do marxismo na vida? Esquerda? Não estou defendendo esquerda e direita no Brasil, tá? Eu estou explicando o que é, para a gente entender o que é isso, tá bom? Karl Marx é um homem, um russo, soviético na época, enfim, em 1900 e bolinha, que 1800 bolinha, depois veio Stalin, veio Lenin, enfim, que escreveu princípios do que a esquerda faz até hoje. Claro que mudou-se muito, mas a base do pensamento de Marx é que o capitalismo, toda forma de exploração, é uma opressão. Ok? Uma opressão. Então, nós precisamos deixar tudo no Estado, tudo é de todos. Só que ele começou assim. Quando você continua lendo Marx, ele fala o quê? Que a família é o grande problema. Enquanto não se destruir a família, você não acaba a opressão. Porque a figura do pai masculina, em opressão à mãe e aos filhos, é a primeira figura que precisa ser destruída. Agora, pensando 120 anos depois, é algo que parece familiar para vocês? Lares destruídos, onde o pai não tem autoridade. É ou não é? Vocês conseguem perceber a sutileza disso? E aí Marx, o que ele diz? Que não existem barreiras, é sério, gente, para a família. Porque a família é uma composição humana, pai, mãe, filhos. Você é tão livre, você só não é oprimido, você só é livre quando você pode se relacionar com quem você quer, com qualquer idade. Vocês estão compreendendo isso? O que é isso? O que ele quis dizer? Você pode fazer sexo com a sua filha, com o seu filho, com qualquer pessoa, porque você só é livre quando você exerce o direito sobre o seu. A gente não escuta isso hoje não, né? Qual que é o lema do feminismo hoje? Meu corpo, minhas regras. Isso tem a ver com o movimento de meninas de 15 anos, gente? Ou tem a ver com Karl Marx destruindo famílias. Só que elas não imaginam que veio de lá. Esse é o problema. E elas estão sendo doutrinadas, ensinadas aonde? Nas escolas, não é na internet. Elas só buscam reforço nas youtubers. Mas elas aprendem isso isso se chama doutrinação. Você está na escola não, né? Você já acabou, né? As aulas de História e Geografia tomaram outro rumo nas escolas. Antes a gente aprendia a fazer mapa, né? Ah, quem nunca? Hoje, o que se fala nas aulas de História e Geografia? Sobre as posições políticas no mundo.
Estou falando mentira? Estou falando mentira, Marcele? Você lembra de ter feito um mapa na sua vida com papel vegetal? Pouquíssimos. Estou ficando velha, né, gente? Então, eu quero que vocês percebam que tudo isso veio há muito tempo. Só que Marx, ele acabou criando tudo isso, Stalin, o Lenin criou, enfim, as mortes e toda aquela questão da Rússia. Só que teve um cara que criou, ele falou assim, vocês querem nos impedir, o capitalismo vai ganhar na Segunda Guerra Mundial, só que nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós não vamos ganhar mais por guerras ou por tanques, nós vamos fazer o quê? Marxismo cultural. Vamos entrar no pensamento das pessoas. E é reflexo do que nós vemos hoje. A forma de pensar é totalmente baseada no marxismo cultural. Eu sou livre, eu sou independente, você está me oprimindo. Não são frases, né, que a gente desconhece? Sim ou não? Porque a questão do aborto, gente, meu corpo, minhas regras. E o bebê? Tem um corpo. Porque a figura do homem é opressiva. Difícil. Você conversa com um jovem de 20 anos, é isso ou não é? Eu tenho um em casa, para não falar que eu estou falando mal do vizinho, tá bom? Tenho um em casa. Sim ou não? É isso que você escuta ou não? Ou estou falando alguma bobagem? Você tem filho de 12, né? Eu também tenho. É fácil? Por quê? Tá. E eles, vocês pensam que eles aprendem... A gente acha que é... porque eles ficam o dia inteiro no celular. Culpa nossa. Nós que pagamos celular, nós que pagamos a internet, nós que deixamos. E mais do que isso, nós não temos tempo para conversar mais. E nem acompanhar. Aí eu estava escutando esse padre falando sobre doutrinação nos anos 70, novelas dos anos 70. Hoje a gente assiste série, né? A gente é chique, Netflix. Só que é a mesma coisa. Mesma coisa. E aí o que acontece? Ele disse, olha só, que no Brasil, há 40 anos atrás, 50 anos atrás, imagina a minha avó, imagina a voz de vocês, divorciada. Não. Vocês imaginam a avó, você já imaginou sua avó divorciada? O que você pensaria, a sua mãe falaria disso? Sim. Aí, olha só o que o padre falou. Não lembro o nome da novela, tá? Não vou me recordar. Ele disse assim, que foi feita uma novela na Globo. E falando sobre o quê? Uma mulher, olha que loucura, que era maltratada pelo esposo. E aí, no final, ela conheceu um bonitão, só que, infelizmente, não podia ter divórcio. Passado alguns meses, houve o quê? Uma passeata popular para o que acontecer? Fosse legalizado o divórcio no Brasil. A questão agora é se a gente não tem mais novela. Vamos trazer para 2018. Mas temos o quê? Séries de todos os gostos, tipos e que vocês quiserem. Ensinando o quê? Tudo que vocês quiserem. Ao gosto do freguês. Ao toque do botão. Do fascismo? Então, eu vou falar sobre isso. Quem lembra de fascismo? Gente, eu não estou defendendo nem a direita nem a esquerda, mas eu quero pensar. Quando vocês ouviram fascismo na vida? Aula de história, quando vocês estavam, sei lá, 7ª série, 8ª série? Alguém lembra de ter falado de fascismo fora esse momento na vida de vocês? Olha só, eu estou falando bem verdade agora, gente. Se vocês ouviram, pode falar. Ou lembraram de ouvir fascismo fora dos regimes que nós aprendemos na vida? Não.
Aí, de repente, surge uma figura que não é das melhores, ok? Mas, enfim, que todo mundo acusa ele de ser fascista. E aí, a nossa amiga Globo fez o quê? Foi na Malhação um capítulo falando sobre o que era fascismo. Mas qualquer um desses daí. Ideologia de gênero? Normal. Ah, então, mas o nosso papel qual é? Mas é vô. É. Então vamos continuar. Então assim, ó, a luta hoje não é mais armada. A luta não é mais armada. Vocês dificilmente verão uma terceira guerra assim anunciada. Como que é a guerra hoje? Sim, se dá na mente. Se dá na ideologia de gênero, se dá nas ideias que vão sendo doutrinadas dentro das escolas. E você vai seguindo, e os jovens vão achando legal. E se não são legais, eu sei o que o Arthur tem passado na escola, porque ele é contrário, ele é de direita, ele bate de frente com todos os professores de história dele. E ele está sofrendo muito por isso, e eu estou deixando, porque ele está querendo criar personalidade, eu preciso deixar. E às vezes eu refreio, e às vezes eu moldo a forma, porque ele é muito... né? Mas ele está se posicionando. Isso eu não aceito. Pensa se é fácil. Porque ele está, um aluno de 12 anos, se posicionando contra uma professora e uma classe. Porque ele fala que isso não é correto. Então, eu tenho que dizer que não é fácil. Porque você ser contrário é ficar fora do grupo. Fora do grupo, fora do padrão. Vai a Marcele falar assim, eu discordo de vocês, suas feministas. Lascou. Ontem eu fui na escola dele e lá no pátio da escola tinha vários cartazes, porque lá tem vários grupos e tem um grupo feminista. E estava assim, lute como uma menina. Ok, que diferença faz isso, amiga? Então, isso mesmo, meninas de 13, 14 anos. Agora, pensa essas meninas de 13, 14 anos quando tiverem 20. Agora, pensem que eu tenho um filho de 20 nessa idade. E tenho um de 12. Um de 12 totalmente à direita e um de 20 totalmente à esquerda. O meu lar virou uma batalha naval. Mas ok, eu tenho que deixar. Porque é importante ouvi-los. É claro que saem muitas milhões de faíscas, mas independente de ser a direita ou a esquerda, não é isso que vai salvar o homem. Eu quero que entendam isso. Mas isso veio para nos impedir o caminho. E a grande, que eu vou chegar agora, a grande sacada de Marx qual era? Acima da família quem está? Não. Quem é o grande impedimento da liberdade do homem? Não. Deus. Não existe escravidão maior do que você ser crente. Exato. Sim. Só que nós entendemos muito bem o que está por trás. Então temos que destruir as famílias. Consequentemente, destruindo as famílias, nós faremos o que com as igrejas? Destruiremos a fé. Então, pais, nós temos por obrigação de entender e ouvir e saber o que está sendo ensinado e lutar contra isso. Eu estou deixando o Arthur ir porque ele está indo. Ok. Mas é óbvio, a gente teve um problema sério na escola no meio do ano. Eu estou citando porque são casos meus, reais, tá, gente? Não estou falando do vizinho, não. Que quando teve a greve dos caminhoneiros, quando voltou a greve, fizeram um grupo, à esquerda, dos anarquistas. Eles têm um grupo chamado anarquistas dentro da escola.
que foi falar de classe em classe, junto com as professoras, sobre o que era greve, o direito de greve. E aí, vocês imaginam que deve ter saído. Só que os pais ficaram muito bravos. Por quê? Porque eles poderiam ter falado tudo isso desde que nós estivéssemos juntos, vocês concordam? Vamos falar sobre isso desde que não seja só com os nossos filhos, mas seja uma palestra para todos. Porque é muito fácil você ter um professor, 2, 3 professores, um grupo falando um monte de coisa. E cadê o outro lado? Cadê o outro lado? Então é disso que nós estamos falando, gente. Talvez vocês vejam seus amigos, os seus filhos, estou falando por mim, tá? Afastados de Cristo. E a gente fala, aonde nós falhamos? Nós falhamos como pais. E não conversar coisas que são do dia a dia deles. Falar sobre Cristo, que Cristo realmente se importava com os pobres, mas não era através de uma distribuição de renda, como as pessoas falam, nem de direita nem de esquerda. O capitalismo não é um sonho de consumo, mas o marxismo também não o é. São questões do dia a dia que, quando a gente menos perceber, eles estão tão embrenhados nisso que Cristo é o menos importante. Então, eu preciso falar, nós não temos sido facilitadores. E muitas vezes a gente fala assim, deixa de papo, amigo, deixa de papo, não quero ouvir esse papo, não. Não quero ouvir isso, não. Ouça, mesmo que você não concorda. Aí eu escuto aqueles assuntos que eu falo, Jesus. Mas escutem. Escute. Só escuta. Porque eles precisam falar com alguém. Se eles não falar com vocês, eles vão ter a rede social. Vai ter a rede social para falar. Opa! De se posicionarem. Fala. Sim. Sim. Doutrinação na escola. É disso que nós estamos. Sim, sim. Sim. Diálogo. Aí depois. Vai fazer parte. Ok. Quanto menos, você não precisa ser detalhista, mas se você falar, acabou a curiosidade. Se você não fala, é lógico. Melhor, com certeza. Ah, meu Deus, com 7 anos, meu Deus do céu. É, gente, 7 anos. Logo nós estamos falando com a Belinha de 2, Belinha. Você tem aquilo, porque está tudo assim. E acabou, né? Encerrou, calmou. É. Já acabei. Calma, o último versículo. Você roubou metade da pregação e eu que tomo lasco. Deuteronômio 11, 26. Deuteronômio 11, 26. É claro que eu tinha mais 1 trilhão de coisas, mas esse é o último versículo para nós pensarmos, meditarmos. Culto parte 2? Vocês gostaram de apanhar, né? 11, 26. Prestem atenção. Hoje estou pondo diante de vocês
a bênção e a maldição. Pode continuar. Vocês terão bênção se obedecerem ao mandamento do Senhor, mas terão maldição se desobedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e se afastarem do caminho que hoje lhes ordeno, para seguir deuses desconhecidos. Eis que põe a bênção e a maldição. Nós estamos falando, irmãos, talvez não seja o melhor culto para você aprender sobre Cristo, né, sobre questões, mas a salvação engloba a vida diária. E a vida diária dos nossos vidas estão sendo engolidas. Que o Espírito Santo possa nos ajudar a criar os nossos filhos. Porque está proposto bênção e maldição. Nós precisamos aprender. Amém? Amém. Amém. Acabei. Ufa. 1 hora, não vem. Eu fiz certinho. Eu fiz em 1 hora. Não vem brigar comigo, não. Amém? É bênção, né, irmãos? A orientação para a igreja está dada, né? Amém? As crianças podem vir devagar.